Paz do Senhor a todos. Desde já eu quero agradecer a presença de todos os internautas que estão nos assistindo. Lembrando que estaremos aqui realizando a segunda aula da Escola Bíblica Dominical e os ouvintes têm também a liberdade de fazer perguntas e nós, à medida do possível, nós estaremos respondendo essas perguntas. Nós queremos já de início fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e nós já efetivamente estaremos dando entrada ao nosso assunto de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus poderoso, estamos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Continua abençoando, continua abrindo os nossos entendimentos para com Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir neste momento, venha nos ensinar. Pedimos a Tua presença, agradecidos, em nome de Jesus. Pois bem, a nossa segunda aula de hoje, ela tem como título a nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo nos diz assim, está registrado lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade bíblica, a verdade prática, melhor dizendo, diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E nós já queremos fazer a leitura bíblica em classe, que ela está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 ao versículo 14. Nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Eu quero já também adiantar aqui a nossa introdução, e após eu ler a introdução, o evangelista Jorge Freitas estará também trazendo aqui já alguns comentários a respeito dessa nossa introdução, desse nosso tema, né? O evangelista Freitas está juntamente comigo aí, nesse propósito, e nós estaremos aqui discutindo a respeito dessa lição. A introdução diz assim: Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Essa é a nossa introdução
E eu já passo para o evangelista Freitas, ele estará já dando alguns comentários preliminares aí da nossa aula de hoje. A paz do Senhor a todos, é muita alegria que a gente dá início a essa segunda lição do segundo trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer a todos que nos assistem, pedimos a vocês que possam compartilhar, né? Se você gostar da aula, você curte, mas compartilhe. Ficamos muito felizes que no primeiro vídeo tivemos cerca de 500 visualizações, né? E é uma maneira da gente pregar a palavra, né? De divulgar a palavra do Senhor, né? Quero já agradecer também, irmão Sandro, né? Presbítero Sandro, que está nesse projeto conosco, dessas lives. Agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo, né? Qualquer coisa pode nos mandar, a gente está aberto aqui com o Facebook e o WhatsApp também para receber as mensagens e façam as perguntas. Bom, nesta lição, né, nós iremos estudar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É uma coisa que a gente pôde observar quando a gente começou a estudar a respeito desta lição. Alguns comentaristas, alguns teólogos, eles falavam que Paulo, quando ele estava naquela cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso, como nós estudamos na lição anterior, ela tinha um templo, né, que é o templo da deusa Artemis, ou da Diana dos Efésios, que ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E como era uma cidade muito religiosa, apóstolo Paulo observou que aquelas pessoas, isso segundo alguns comentaristas, as pessoas ficavam deslumbradas com a beleza daquele templo, né? Com a beleza daquele templo. Aquele templo tinha cerca de 114, 117 metros de comprimento, por 43 de largura e cerca de 17 metros de altura. Ele era feito de mármore e pedras preciosas, metais e pedras preciosas e metais, né? Então chamava muita atenção pela sua beleza, a ponto de ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então que Paulo ele aproveitou aquele vislumbre daquelas pessoas em relação àquele templo, a beleza daquela cidade, né? E com isso as pessoas ficavam deslumbradas com aquela beleza daquele templo. Então Paulo ele revela que as bênçãos espirituais, as bênçãos que foram reservadas por Deus para a igreja já desde a eternidade, desde antes do mundo ser mundo, ultrapassa a beleza, a glória da vida cristã, as glórias espirituais, ultrapassa aquela beleza daquele tempo. Apóstolo Paulo já tinha falado à igreja de Corinto, na sua carta, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem foi o que Deus reservou para aqueles que o amam, né? Então, nós cristãos, a nossa esperança ela está em algo vindouro, né? O mundo aqui terreno, ele tem muitas coisas boas, mas é tudo passageiro. A nossa esperança, né, e as coisas espirituais são muito mais importantes, até porque tem um valor muito maior. Foi isso que o apóstolo Paulo ele quis dizer, e é isso que nós vamos abordar nesta lição. Maravilha. É interessante a questão, quero apenas retomar aqui, antes de eu seguir aqui a nossa lição, a nossa leitura. É interessante a expressão do título, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Se a gente fosse trocar essa palavra sublimidade, a gente poderia dizer assim, a importância, a excelência, a transcendência das bênçãos espirituais em Cristo. Elas são... Por quê? Ela é importante, excelente e transcendente. E aí, corrobora o que você acabou de falar, porque ela não é comparada a nada material. Por isso a transcendência, ela é além da matéria, né? Ela é algo imaterial, ela vem diretamente de Deus para as nossas vidas.
Inclusive o texto áureo, ele vem traçando uma sequência, parece, do título, porque o texto áureo diz, já no final do texto áureo, ele diz assim que as bênçãos espirituais, né, ele abençoou nós com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí nós poderemos observar a origem das bênçãos espirituais, que a origem está exatamente na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Senhor, que o próprio Jesus disse que ele está à destra de Deus, ele está à direita de Deus. Então, nós já vemos aí a diferença. Então, aqui, a questão da nossa lição de hoje, ela não é o menosprezo do material, né? Porque se nós menosprezássemos o material, nós deixaríamos até alguma coisa de material que Deus deixou para nós, para nossa própria subsistência. Por exemplo, o nosso alimento, nossa vestimenta, que é algo material. Por isso que a questão não é o menosprezo do material, mas é nós colocarmos aqui como a excelência e a transcendência das bênçãos espirituais em Cristo. Então, essas bênçãos, ela não é originária da terra, mas ela tem a sua origem no céu. Nós queremos já passar para o nosso próximo ponto, né? A introdução, né, aqui fala que essa carta que ela tende a mostrar um pouco da questão da humanidade caída, né? E a restauração dela e as bênçãos que ela recebeu após aceitar a Cristo como Salvador. O nosso primeiro ponto aí diz assim, tem um tema aí, a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aí nós temos aí, seguindo esse primeiro ponto, né, o subtópico, o primeiro tópico aqui, desse primeiro ponto, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, né, de Efésios, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito aqui significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar, e está identificado aqui na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência da Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. O que poderíamos comentar aí dessa doxologia de Paulo? Então, irmão Denilson, quando o comentarista fala sobre a nova posição em Cristo, né? Se é uma nova posição, porque existia uma posição anterior, que não era uma posição muito boa, vamos dizer assim, né? Sendo bastante suave. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, né? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, né? E destituídos foram da graça de Deus. Quando Adão, lá no jardim do Éden, Adão, ele desobedeceu, né, e pecou, Deus expulsou ele e Eva do paraíso, né, e encerrou ali todos debaixo do pecado. Para que isso, né? Para que Deus usasse com todos de misericórdia também, né? Então o homem, quando ele saiu da presença de Deus, o homem fora da presença de Deus, ele está sob condenação, sob a ira divina. Essa é a verdade.
Todo homem fora da presença de Deus está sob a ira divina. Então o que acontece? Todos os seres humanos fora da presença de Deus estão condenados à morte eterna. Mas Deus, ele já tinha um plano, o plano da redenção. O que consistia esse plano? Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho morreu em nosso lugar, para que todo aquele que assistisse, que entendesse, que lesse e que fosse convencido pelo Espírito Santo e aceitasse esse sacrifício na cruz, né? A partir do momento que Jesus deu aquela frase emblemática, poderosa, chamada tetelestai, quer dizer, está consumado. A partir do momento que o sacrifício foi aceito, foi consumado e foi perfeito, todo ser humano que na sua condição de pecador, não tendo condições por si próprio de se salvar, até porque a Bíblia fala que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Olha, por melhor que você seja, para Deus a tua justiça é como trapo de imundícia. Mas a partir do momento que você olha para o sacrifício da cruz, você olha para Jesus na cruz e fala assim: Senhor, eu não tenho condições de me salvar, como nenhum ser humano tem. A salvação é totalmente pela graça, que é um favor imerecido. A partir do momento que você olha para aquele sacrifício da cruz e você aceita aquele sacrifício, né, e você crê naquele sacrifício, você aceita, toda a justiça de Cristo é colocada na sua conta, né? Então, para Deus, o que interessa é dali para frente. O teu passado já não... Ele jogou todos os teus pecados no mar do esquecimento. Nós vamos falar isso mais para frente, de maneira mais oportuna, que assim, a sociedade pode até não aceitar uma pessoa que errou, que pecou, que matou, que adulterou, que fez tudo de errado nesse mundo, né? Mas a partir do momento que ele aceita Jesus como seu Salvador, o seu passado é apagado. Pode não ser apagado pela sociedade, mas para Deus ele é apagado. Agora você é daqui para frente que começa a valer. Aí por isso que fala de uma nova criatura e uma nova posição diante de Deus. Agora você está justificado, né? Que é uma das fases ali das bênçãos espirituais, né? Regeneração, justificação, santificação e glorificação. Isso a gente falando dessa nova posição. Quando a gente começa a analisar essa doxologia, que é esse hino de louvor, Paulo exaltando as virtudes do Senhor, isso me faz lembrar esse momento tão maravilhoso, quando Davi, o rei Davi, em 1 Crônicas capítulo 29, ele faz uma declaração também que é apaixonante. Lá em 1 Crônicas 29, o rei Davi, ele realmente, o seu hino de louvor, a sua oração, ela nos mostra o que uma pessoa que está na presença de Deus, que tem Deus na sua vida, ele é capaz de fazer e de reconhecer, né? Quando ele fala a partir do versículo 10 de primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29, ele fala: pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? Olha que coisa magnífica. Quem sou eu? O homem era o rei de Israel. Era um homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, mas ele falou: quem sou eu? E quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Olha, ele reconhece que tudo que o ser humano tem, tudo que nós somos, tudo que temos na nossa vida, todas as bênçãos materiais e espirituais, tudo vem dele. Então nós não podemos jamais chegar diante de Deus e achar que nós somos alguma coisa, ou que temos alguma coisa, não. Tudo é dele, tudo provém dele, e isso é maravilhoso quando a gente consegue dobrar os nossos joelhos e reconhecer a grandeza, a soberania de Deus nas nossas vidas, né? E Deus se apraz com isso, né? Nossa vida é para servir e para adorá-lo, né? O que o irmão acha disso, irmão Denilson? Essa doxologia ficou bem sintetizada, porque você deu um exemplo bíblico da doxologia de Davi, né? Porque doxologia nada mais é do que uma expressão de engrandecer a Deus, ou seja,
por hinos, ou seja, por versículos, né? Então aqui Paulo, até o versículo 14, ele usou dessa doxologia para trazer aqui um engrandecimento a Deus, que é todo-poderoso. E também Davi, nesse texto ao qual Freitas acabara de ler, revela aqui essa doxologia, que é esse ponto ao qual nós lemos. Creio que está bem tranquilo aí essa questão. O segundo ponto diz assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, uma das bênçãos espirituais aí. Predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. E essas bênçãos espirituais, Freitas? Como o nome diz, né, são bênçãos espirituais, né? Se a gente fosse... Isso aqui já dava um tempo bastante longo de explanação acerca das bênçãos espirituais, né? Por exemplo, se a gente fosse falar das bênçãos espirituais, da regeneração, né? Por exemplo, que é algo espiritual, é quando o Espírito Santo transforma a vida do homem, regenera, tira o gene maligno e coloca o gene divino, né? Tira essa vontade que o ser humano sem Deus tem de fazer as coisas erradas, de pecar, né? E coloca nele aquele desejo de fazer as coisas boas, né? Ou seja, o homem sem Deus, ele tinha inclinação para o mal, né? Quando ele se converte, ele começa a amar tudo aquilo que ele odiava e a odiar tudo aquilo que ele amava, né? Começa a mudar as coisas, né? Então, quando a gente vê as bênçãos da regeneração, da justificação, que é essa imputar a justiça de Cristo na nossa conta diante de Deus, a santificação, quando você começa a se separar das coisas que não agradam a Deus, você é separado para a obra deles, separado para Deus. A glorificação, que é algo que vai acontecer no arrebatamento da igreja, quando nós formos glorificados com o corpo de glória, né? São bênçãos espirituais. A lição, ela fala de algumas bênçãos espirituais, né? Alguns comentaristas falam que tem bênçãos espirituais em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por exemplo. A bênção espiritual, no caso, em relação ao Pai, seria a eleição, né? A igreja foi eleita, né? Desde a fundação do mundo. A Bíblia já fala sobre isso. E isso vamos ver na próxima lição, né? Não vamos entrar nesse detalhe agora, e vamos ver na próxima lição sobre isso. Fala sobre a eleição da igreja. A igreja foi eleita, foi predestinada, né? E foi eleita. E a predestinação, né? Que alguns comentaristas falam apropriadamente de duas portas, né? Predestinação. Se você entrar pela porta estreita, você está predestinado a ir para o céu. Se você entrar pela porta larga, você está predestinado a ir para o inferno, né? Para o lago de fogo. Temos também as bênçãos do Filho, né? Que é a bênção da redenção, a bênção da remissão, a bênção da herança. E temos as bênçãos do Espírito Santo, que nós vamos tratar também nessa lição mais para frente, que é o selo e o penhor, né? Que são coisas que o Espírito Santo, são bênçãos em relação à pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar também sobre essa parte da mudança, né? Da transformação de uma nova criatura. Mais na frente, aguarda um pouquinho, que nós vamos falar, né? Sobre isso. Freitas. Eu poderia já de antemão responder uma pergunta aqui. Opa, né? se eu souber. Vamos perguntar para os universitários. A nossa irmã Doralice, que congrega conosco aqui no setor 3, ela faz uma pergunta. Ela pergunta assim: mas ainda que aceitamos a Jesus, né, o ser humano é fraco e pecador. O que acontece com o ser humano que cai em pecado? Nós estamos sujeitos a essas vicissitudes da vida, né?
né, quando a pessoa cai, a Bíblia mesmo fala que o cair, ele é da natureza humana, ele é do homem. Só que o levantar, né, é de Deus. A Bíblia até fala sobre 7 vezes cairá o justo, né, mas o Senhor, né, o Senhor levanta, o Senhor dá força. Então a gente, no caminho, né, nós estamos sujeitos a essas coisas, né? E a Bíblia ainda fala que se cair não é para ficar prostrado. Se cair não é para ficar prostrado, né, cara? O problema não está em cair, o problema está em não querer se levantar, se reerguer e continuar a caminhada, né? Só existe um pecado que não tem perdão na Bíblia, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não foi a blasfêmia, porque é aquilo que a gente aprende, né? Se você pecar contra o pai, tem um filho para te, como advogado seu. Se você pecar contra o filho, tem um Espírito Santo para, né, como o Paracleto ali para te ajudar. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que endurece o teu coração de uma maneira que você não ouve mais a voz dele, né? Então, cair, todos nós estamos sujeitos a isso, né? A gente tem que vigiar, orar, manter uma vida de integridade, uma vida de devoção ali, de práticas espirituais, né? Tá sempre se alimentando da palavra, sempre orando, para evitar esse deslize, né? Mas se cair, irmão, a igreja está aí para ajudar, nós somos uma família, né? A pegar o irmão caído e levantar, né? Esse é o papel da igreja. Mesmo porque o ato de aceitar a Cristo como Salvador, ele não dá imunidade ao pecado, no sentido de estar isento do pecado. E nem viraremos supercrente, né? Exato. O próprio apóstolo Paulo, ele na sua carta, acredito que é em Coríntios, às vezes se os irmãos lembrar aí onde o Paulo está citando, pode até colocar nos comentários aí. Ele fala justamente quando a pessoa se converte a Cristo, a tendência original a partir daí é que o Espírito que está nele vem sobressair da natureza anterior, daquela natureza de Adão, daquela natureza caída. Mas Paulo ele diz assim, miserável homem que sou. Paulo chega Romanos 7 que fala sobre Romanos 7. Ele usa essa expressão, porque ele fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele diz assim, estou fazendo. Então, a questão da pergunta, e só respondendo já, concluindo a resposta, né, o importante é, à medida que a pessoa, por acaso, ela venha a pecar, porque na verdade o pecado sempre será um erro, é errar o alvo. Ele não deve ficar prostrado, ele deve assumir aquilo como um ato sério, de afronta contra Deus, e se lançar aos pés de Cristo e pedir para que o Senhor venha perdoá-lo. E Deus prontamente estará de braços abertos para o restituir, como da sua anterioridade de filho dele. E para concluir esse ponto, né, essa pergunta, né, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Né? Irmãos, a partir do momento que a pessoa pode pecar, pode errar, se ela procurar a sua liderança e confessar, estando arrependido e confessar, irmão, acabou. Dali para frente, o que ele fez, acabou. As consequências, lógico, dependendo da gravidade do ato, né? As consequências nós não estamos livres dela, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe, é o que a Bíblia diz em Gálatas 6:7. Mas a partir do momento que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia e a vida continua. A vida continua. Exatamente. Todo mundo está sujeito a erro, né? Ninguém está aqui para tirar pedra em ninguém. Inclusive a irmã Delma acabou de falar isso que você falou. A irmã Delma falou, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha. Maravilha. Vamos aí ao terceiro ponto desse primeiro tópico aí. Nos diz sobre a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa, a obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida antiga, em Adão, a qual nós acabamos de falar. E essa vida em Adão escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova condição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção.
Então, essa nova condição, Freitas, aí, né? Então, quando o véu foi rasgado, né, quando Jesus disse está consumado, entregou o Espírito e morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E o que acontece? Isso nos deu uma nova condição. Agora nós não precisamos mais de ir lá no sumo sacerdote e oferecer aquele sacrifício que era oferecido lá. Agora nós temos acesso direto. Olha que bênção. Irmão, qualquer lugar que você estiver, na tua casa, fazendo os seus afazeres domésticos, você pode fazer o que Jesus recomendou, entrar no seu quarto, você pode estar fazendo seu alimento ali, você está trabalhando, você está louvando ao Senhor, você está cantando, você tem acesso. E às vezes você está cantando, está louvando, você sente a presença de Deus ali naquele momento, né? Isso ele é fruto da comunhão, que é o mais importante. Dessa nova condição. Essa relação, esse relacionamento. Deus nos fez e Deus nos chamou para termos um relacionamento. É o mais importante, é o relacionamento. A partir do momento que você está em uma nova vida é para isso. É uma nova vida para ter um relacionamento com Ele. Essa é uma das maiores bênçãos, né? É você poder se relacionar com o Criador do Universo. Até tem um versículo aqui que caracteriza bem essa nova condição, a qual nós lemos, esse ponto, que está em 2 Coríntios 5,17. Né? Esse versículo é maravilhoso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Então essa é a nova condição. É andar em novidade de vida. Né? Maravilha. Então, concluindo esse primeiro ponto aqui da nova posição em Cristo, né, que já no início lá nós falamos que nós tínhamos uma condição antes de Cristo, que é a condição de ser humano caído, um ser humano que tinha a natureza de Adão, mas nós temos uma nova posição inimigo, em Cristo. Né, de Deus, né? Inimigos de Deus, né? O terceiro ponto nos diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. O primeiro ponto diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos no mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16, né, sobre o amor lá. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, a revelação desse mistério. Eu vou ler o segundo ponto também, que aí nós vamos ficar com um conteúdo amplo para comentário. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Só que essa declaração ela não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, né? Então ela não tem essa declaração. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é, então aqui a cabeça da igreja, né? Também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será em plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega tempos não é cronos, que dá o sentido aqui de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas sejam sob o domínio de Cristo. Né? Vamos comentar aí. Vamos para o 3 logo. 3? Vamos falar o 3 aqui, vamos ler o 3? Para a gente já. Aí a gente já faz um. O louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, à igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para também vós, incluindo os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa,
Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente a adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então nós temos aí 3 pontos para nós comentarmos. Então, nesse primeiro tópico aqui, a revelação do mistério, na verdade, assim, Deus já tinha, não foi pego de surpresa, né? Já tinha um projeto, já tinha um plano, né? Que ele já desde lá do Éden já tinha falado que haveria de nascer a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, né? Então a promessa já estava feita. E aquilo que Deus prometeu, os seus decretos, eles não caem por terra, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Aquilo que Deus falou, que Deus prometeu, vai se cumprir. Então é aquilo que está no finalzinho, que sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, né? A Bíblia, em todo o seu Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia apontam para Jesus, né? A Bíblia é um livro que ele conta a história de Israel e da igreja, mas também ele aponta para Cristo. Então, toda a sua vontade, tudo que Deus decretou de antemão, tudo se cumpriu, né? Está nos seus atributos, né? De sabedoria, de onisciência, né? Uma vez eu vi uma declaração sobre a onisciência de Deus que eu achei fantástica. Deus sabe tudo, sobre todos, sobre tudo, ao mesmo tempo, a um só tempo, em todo tempo. Ou seja, nada foge do seu conhecimento. Deus tem o controle do mundo nas suas mãos. Tem o controle das nossas vidas, de tudo nas suas mãos. Nada acontece, nada pega ele de surpresa. Então, tudo aquilo que Deus planejou foi se cumprindo. Por mais que as pessoas se levantassem contra, no final, a vontade de Deus é que prevalecia e é a que prevalece, né, em nossas vidas. A plenitude dos tempos, ou seja, no tempo correto, no tempo certo, os planos de Deus são executados, né? Quando Cristo veio ao mundo, na época que o mundo era dominado pelo Império Romano, então o que acontece? O Império Romano, ele dominava o mundo e construía estradas para facilitar o seu domínio. Era um idioma só, que era o idioma grego, né? E o povo judeu estava ali. E foi naquele momento, naquela plenitude dos tempos, no momento certo, foi que Cristo veio. Cristo veio e cumpriu toda a vontade do Pai. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, Deus mandou seu Filho ao mundo para que executasse seus planos e salvasse toda a humanidade. E para o louvor da sua glória, né? Ou seja, tudo acontece para que o nome dele seja glorificado, né? E disso ninguém vai poder escapar. Sintetizando, os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas, que nessa parte 3 ele fala desse problema que tinha do judeu com o gentio. Então Cristo, através da sua morte na cruz, né? A cruz ela tem a parte vertical e a parte horizontal, né? E naquela cruz ali ele juntou céu e terra e uniu todas as pessoas ali. Então, para ele não existe servo, não existe livre, não existe judeu, não existe gentio. Todos foram congregados a Cristo. A igreja, ela é isso, né? Nós somos o corpo místico de Cristo aqui na terra. O Mondenilson quer acrescentar? Sobre a plenitude dos tempos aqui, né? Você já falou. Não é o tempo do homem, mas é o tempo de Deus, né? Porque o tempo do homem, ele é, como já disse aqui, ele usa uma palavra cronos, que é justamente o que nós usamos da cronologia, cronômetro, sempre para a gente medir o tempo. Mas aqui, quando fala da plenitude do tempo, fala do tempo de Deus, que é kairos. Na verdade, a gente fala kairos, o tempo de Deus, mas na verdade Deus não tem essa palavra tempo, porque Deus está na eternidade. Então, geralmente a gente usa esse termo porque nós também usamos a questão do tempo, né? Nós usamos passado, presente, futuro, mas para Deus não tem isso daí. Deus ele está na eternidade,
Ele se sujeita Deus ao ele tempo, né? ele está fora do tempo. O que Deus faz é usar as coisas facilitando o nosso entendimento na questão do nosso tempo, que é a cronologia. Mas quando Deus quer realizar algo, quer dizer que chegou o determinado momento certo. Mas ele está além do tempo. Às vezes, para nós parece ser demorado, né? Para nós, às vezes é demorado. Então Deus ele está vendo nossos olhos. Tudo na sua frente. Ele está vendo o passado, o presente e o futuro, tudo na sua frente. Nós não conseguimos, às vezes, entender isso. É interessante que a questão do tempo ele é tão intrigante que Agostinho, do século IV, século V, chamado Agostinho de Hipona, ele fala sobre o tempo e ele fala algo interessante, porque nós temos que tratar com o passado, o presente e o futuro. Ele fala assim: se alguém não perguntar para mim sobre o tempo, eu sei o que é. Se me perguntar, eu já não sei mais. Então, o tempo ele é complexo. E aqui a plenitude dos tempos está justamente falando do tempo de Deus. O terceiro que nós lemos aqui também já, falando do louvor da sua glória, aqui o apóstolo Paulo enfatizando as bênçãos destinadas aos crentes. Então, quem são esses crentes? Ele diz que são judeus e gentios. Né? A igreja ela é formada de gentios e judeus, porque no Antigo Testamento existia judeu, que era lá o povo de Deus, e os gentios, que era aquele que não era o circuncidado e estava afastado de Deus. Só que quando Cristo veio, nós acabamos de ler aqui que ele fez convergir tudo nele. Ou seja, ele criou a igreja, e quando eu falo que ele criou a igreja, eu não estou dizendo que ele pegou uma colher de pedreiro e foi fazendo as paredes. Quando Jesus criou a igreja, aqui está falando da igreja universal. Aqui está falando dos salvos em todo o mundo e em todo o tempo. Então, a igreja é constituída de pessoas salvas. E essas pessoas salvas, elas vêm dos gentios e dos judeus. Então, hoje os salvos são a igreja, que na aula passada nós falamos que forma o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja. Então, judeu e gentil é igual à igreja. Convertidos, é claro. Jesus rompeu a inimizade que existia entre Deus e o homem e entre os povos entre si, né? Exatamente. Fala, irmão Santo, tem uma pergunta para fazer? Eu vi aqui uma pergunta da irmã Bia, lá da sede, esposa do irmão Livingston, sobre esse ponto 1, Deus planeja eleger alguns para a salvação, ou isto não é, ela não completou a pergunta, né? Mas, irmã... Ou isto não é, correto, né? Pode dizer assim. Irmã Bia, essa vai ser a lição 3, né? Mas de antemão a gente adianta para a irmã, né? Existem duas correntes hoje, né? Teológicas, que é o calvinismo e o arminianismo. Nós da Assembleia de Deus, nós seguimos a corrente arminiana, né? A gente não vai entrar hoje nessa polêmica do arminiano, do calvinismo, né? Mas de antemão eu já digo para a irmã que nós cremos que Deus elegeu a igreja, não elegeu pessoas, assim como elegeu Israel no passado, não elegeu pessoas. Existiam algumas pessoas no passado que tinham chamadas específicas, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, como Moisés. Mas para a salvação, Deus elegeu a igreja, é assim que nós pensamos, né? Mas isso aí nós vamos estudar na lição número 3, tá entendendo? Mas nós cremos que Deus ele não faz assim, você é salvo, você não é salvo, você é salvo, você não é salvo. A gente não crê que seja desse jeito. Até porque em 1 Timóteo capítulo 2, se não me falha a memória 4 ou 5, fala que o desejo de Deus é que todos se salvem, né? Se o desejo dele é que todos se salvem, ele na verdade, como é que ele vai julgar depois o ser humano no juízo do grande trono branco, se ele não deu a oportunidade para a pessoa? Não, você não foi predestinado para a salvação, né? Isso a gente pretende falar na próxima lição, na lição 3, né? A predestinação, na verdade, Deus predestinou a igreja para a salvação, os que não aceitaram a Cristo para a perdição, né? Mas como o Freitas falou, esse é um assunto da nossa próxima lição, né? Inclusive, tem até algumas perguntas. Então quer dizer que Deus não sabe quem vai se salvar?
É para a próxima lição. Deus sabe tudo, né? Como eu falei, vou repetir, Deus sabe tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, a um só tempo, em todo tempo. Deus sabe tudo, né? Freitas já respondeu aí. Mas, assim, na próxima aula a gente vai estar detalhando essa questão, porque ela é justamente o título da nossa próxima lição. Né? Eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Vamos passar para o nosso próximo ponto aqui, visto que nós temos aí 13 minutos. 13 minutos, né? 13 minutos para a conclusão da nossa aula. E então nós temos aqui o terceiro ponto aqui para a gente dialogar dentro desse tempo aí. O ponto 3 diz assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo ele desempenha papel importante no plano da salvação, idealizada por Deus Pai. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito ele testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. O segundo ponto dá para a gente falar já também, depois a gente já comenta todos esses dois pontos aí. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Aí temos aí um texto a comentar. Esse texto, irmãos, ele é muito rico, assim, sabe, sobre selo e sobre o penhor. O selo, quando a gente fala de selo, antigamente, quando alguém queria levar uma carta do rei, isso aí te vê lá no livro lá de Esther, outros livros lá de Daniel, né, o rei pegava o seu anel ali e na cera e selava, ou seja, sabia quem que era o responsável por aquela ordem, quem era o dono daquela carta, né? Então, era assim no tempo bíblico. Então, o que acontece? Quando a pessoa, ela se decide, ela é convencida pelo Espírito Santo, né, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, acho que é João capítulo 16, é o Espírito Santo. Né, a palavra de Deus ela é explanada e o Espírito Santo usa a palavra para confrontar o homem e mostrar para ele, você está errado nisso, nisso, nisso. Hebreus 4,12 fala, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus vai lá. E o Espírito Santo convence. Quando você se sente convencido, fala, realmente eu sou um pecador. Se eu não entregar minha vida para Cristo, o meu futuro não vai ser muito bom. Aí você decide por Cristo. Só que do jeito que você está, não dá. Não é assim, né? O que acontece? O Espírito Santo começa a transformar a sua vida. Começa a mudar. Começa a arrancar aquilo que não agrada a ele, tira as arestas, começa a tirar tudo de ruim. É o que chama de regeneração. Você foi justificado porque você aceitou o sacrifício de Cristo e começa a ser um trabalho da regeneração, vai regenerar você. E aí o que acontece? Quando o Espírito Santo começa a regenerar, começa a criar em você o fruto do Espírito, aquilo de Gálatas 5, 22, 23, que nada mais é do que o caráter de Cristo sendo formado no homem. Então, como você começa a ser moldado pelo Espírito Santo, você é como um vaso na mão do oleiro em que ele começa a moldar você, te transformar a tua vida,
né? O que acontece? Você recebe esse selo a partir do momento que o Espírito Santo está na tua vida. Isso não é batismo com o Espírito Santo, para deixar bem claro, né? Isso é, o Espírito Santo está na sua vida e você começa a ter a sua vida transformada, a sua vida mudada, você é transformado em outro homem. E isso faz com que você agora tenha esse selo. Agora, Deus sabe que você pertence a Ele. Você tem o selo do Espírito, né? Porque Ele começou a regenerar, purificar e transformar a sua vida e santificar. É isso que a lição fala aqui. E o penhor tem aquele mesmo sentido quando a gente, aplicando na analogia aqui, quando você está precisando de dinheiro, quer fazer o empréstimo, vai na Caixa Econômica e pega suas joias de valor e leva lá como garantia, aí você pega o seu dinheiro como garantia, passou aquele prazo, você tem que ir pagar o teu empréstimo e pegar as suas joias de volta. Isso é o penhor, você deixou lá uma certa quantia em joia para você depois resgatar. O penhor do Espírito Santo é isso. Deus, você agora pertence a Ele, ou seja, você está penhorado, pertence a Ele. No dia do arrebatamento, no momento do arrebatamento que a trombeta tocar, todos aqueles que tiverem o selo e forem penhorados pelo Espírito Santo, tiver o Espírito Santo na sua vida, é aí que vai ser feita a distinção entre aqueles que são dele, que fazem parte da igreja espiritualmente falando, e não, vai ser levado naquele momento. Oi? Ah, não? É aquela... Não, é o Freitas. Ah, então me perdoa, que eu vi Bia Agência, eu pensei que era Bia. Bom que ela está assistindo. Nós queremos agradecer a todos que estão participando aí. Temos várias pessoas assistindo. Até o Rodrigo Gonçalves Torres aqui, acho que é conhecido do Freitas, não, Freitas? Ele diz sobre o tempo, né? Para Deus 1000 anos é 1 segundo e 1 segundo é 1000 anos. Então, dia, né? 1000 anos. Então, Deus não faz essa... não está dentro desse tempo, né? Queremos agradecer a todos. Só teve um comentário ali que eles estão de olho na minha xícara aqui de água, gostaria, eu tô na minha sem, caneca de água. Vou sem, né? E falar do negócio de um sorteio, não, mas não tá para sorteio, não. Isso aqui é só para mim tomar água. É da IBD, ó, um incentivo aí, uma propaganda da IBD. É interessante aí a questão do Espírito Santo, que eu digo isso porque já teve algumas dúvidas, alguém já me questionou, né? A questão do Espírito Santo para a pessoa que se converte. Mas então eu tenho que buscar o Espírito Santo para eu tê-lo? Não, né? Não, o Freitas já tocou no assunto aqui. Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo já vem fazer morada em você, né? À medida que você, no momento em que você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo já vem fazer morada em sua vida, né? Aí a busca é pelo revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Então são coisas distintas aí, mas graças a Deus. Vou pedir para o Freitas abrir a Bíblia ali, em Romanos 8,16, que é justamente falando desse selo do Espírito Santo, né? É essa marca que o Espírito Santo ele sela, é uma marca que nós somos de Deus. Ali fala, né, que o Espírito Santo ele testifica com o Espírito Santo do homem. O que diz lá, Freitas? 16? Isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja aí, o Espírito Santo... Pode ver que está escrito com E maiúsculo. O Espírito Santo, ele testifica com o Espírito que está minúsculo, que é o Espírito do homem. Então, se comunica dizendo que é filho de Deus, né? Após a conversão. E sobre o penhor aí, o Freitas já comentou muito bem essa questão. E aqui fala que essa palavra tem a origem semítica, né? De transações comerciais. Então, ela já vem lá da antiguidade, né? A palavra semítica, ela faz referência aqui a um dos filhos de Noé, Sem, né? Mais velho. Os semitas ali, inclusive, que é justamente o filho, essa descendência de Sem,
né, que nasceu ali, os pais da igreja ali, por exemplo, a Moisés veio dali, né? Então é uma linhagem que o próprio Noé, quando ele foi abençoar os filhos, a gente percebe ali que a bênção especial veio para a família de Sem. Então, quando nós vemos ali a história de Jacó, né, de José e tal, ela tem toda essa linhagem semítica, que tem a sua origem em Sem. A conclusão, Freitas, eu irei ler e nós já estaremos comentando, nós temos 3 minutos, né? E nós daí estaremos já encerrando a nossa aula de hoje. E convidando já para a próxima, né? Convidando para a próxima, 3. a lição 3. Né? A conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, ele resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio de Deus será concretizado. É profundo isso aqui, né? Ou seja, nessa porção da epístola, o plano divino revelado resulta na reconciliação. Olha, esse é um dos dons, uma das coisas mais maravilhosas, né? Essa reconciliação com Deus. Você saber que você era inimigo de Deus quando você estava sem Cristo, no mundo, perdido, e agora você é amigo de Deus, pode chamar de pai. Você é filho dele agora, foi adotado por ele. E todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, as bênçãos de Deus na sua vida, a transformação, né? A sua condição nova diante de Deus agora, uma pessoa transformada. Como é que você sabe disso? Quando você começa a rejeitar as coisas que antes você amava, né? As coisas carnais, lá em Gálatas fala das obras da carne, você olha para aquilo e você, pô, isso aí não me completa mais. E a tua alma, o teu espírito quer ficar mais tempo na presença de Deus. Você ama, você anela por ele, você tem prazer em orar, em ler a Bíblia, em falar do amor dele, aí você sabe, realmente essa pessoa tem Deus na sua vida. Ou seja, tudo que você faz glorifica o nome do Senhor. Maravilha. Estamos encerrando. Nosso pastor José Carlos chegou ali, né? Ele estava em um compromisso, né, de trabalho, mas ele chegou ali. E nós já queremos convidá-lo, se possível, fazer uma oração de encerramento da nossa aula de hoje, né? E agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui, juntamente com os irmãos aí, nos assistindo, fazendo pergunta, né? E compartilhando aí também. Deus abençoe a todos. Pastor José Carlos. Muito boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Prazer enorme estarmos aqui nesse banquete espiritual, que é o estudo bíblico da Palavra de Deus, o estudo sistemático dessa escola bíblica dominical, uma ótima iniciativa dos nossos professores, e nós queremos orar com todos, abençoando a todos os irmãos que já foram abençoados através desse estudo bíblico, já foram edificados em Cristo Jesus. Então, nesse momento, tem um texto bíblico aqui muito lindo, aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, que diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Olha que maravilha. Oremos.
Querido e amado Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque por certo muitos irmãos foram edificados através desta aula, crendo, Senhor, que o Espírito Santo tem falado ainda mais em cada coração, trazendo a lume, Senhor, a Tua santa palavra, que faz nós podermos viver em paz, em alegria, em comunhão com o Senhor, e também, meu Deus, estarmos cada dia mais nos aproximando, estando em comunhão com o Senhor. Portanto, meu Deus, pedimos agora a Tua bênção sobre este irmão, esta irmã, sobre esta família, a todos, Pai, que estão conosco participando desse banquete espiritual. Meu Deus, queira abençoar, meu Senhor, a todos nós, nos dando também a oportunidade de estarmos mais vezes meditando e aprendendo da Tua santa palavra. Abençoa todos os irmãos, todos os lares, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país. Nós repreendemos a enfermidade, o mal, a tristeza, a angústia, e que a Tua paz venha reinar em cada coração. É a nossa oração com gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.